Existe algo estranho acontecendo dentro da sua casa. E você sente isso. Você sente no ambiente. Você sente no silêncio. Você sente até quando tudo parece estar normal. Nós temos um Deus que vê o que ninguém vê. Nós temos um Deus que entra onde ninguém entra. Nós temos um Deus que quebra aquilo que você nem consegue explicar. E talvez, só talvez, não seja apenas cansaço. Talvez você esteja entrando em casa e sentindo um peso. Talvez você esteja percebendo discussões sem motivo. Talvez você esteja tendo pensamentos que não parecem seus. Talvez o sono não vem. Ou quando vem, vem carregado de opressão. E no fundo do seu coração, você sabe, tem algo errado. Mas eu preciso te dizer algo com toda a autoridade espiritual agora. Isso não é maior do que Deus. Nunca foi. Nunca será. A palavra de Deus diz em Salmos 9, 1 e 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Preste atenção nisso. Não é talvez não chegue. Não é quem sabe não aconteça. É uma promessa direta. Não chegará. Então, se há algo tentando se instalar, se há algo tentando permanecer, se há algo tentando dominar o ambiente da sua casa, isso não tem autorização divina. E hoje, isso vai ser confrontado. Porque nós temos um Deus que purifica ambientes. Nós temos um Deus que entra em casas e muda atmosferas. Nós temos um Deus que transforma lugares de dor em lugares de paz. Lembra quando Jesus entrou na casa de Pedro? A Bíblia diz que a sogra de Pedro estava deitada, com febre. Aquela casa estava carregada. Havia enfermidade, havia preocupação, havia tensão. Mas quando Jesus entrou naquele ambiente, tudo mudou. Ele não precisou de muito. Ele não fez espetáculo. Ele simplesmente tocou e a febre foi embora. Agora escute isso com atenção. O problema não era apenas a febre. Era o ambiente que estava tomado por aquilo. E quando Jesus entra, ele não trata só o sintoma. Ele transforma o ambiente inteiro. E é isso que vai acontecer na sua casa. Porque talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez sua casa já foi um lugar de paz, mas hoje virou um lugar pesado. Talvez você já sentiu alegria dentro dela, mas hoje existe um silêncio estranho. Talvez existam brigas constantes. Talvez exista irritação sem motivo. Talvez exista uma sensação de opressão. E o pior, às vezes ninguém entende. Às vezes ninguém vê, mas você sente. E isso cansa. Cansa a alma, cansa o emocional, cansa o espírito. Você pode estar tentando ignorar. Você pode estar tentando racionalizar. Mas no fundo, você sabe que precisa de uma limpeza espiritual. E deixa eu te dizer algo com toda clareza. Deus está agindo. Mesmo agora, Deus está agindo. Mesmo agora, Deus está agindo. Mesmo agora, mesmo antes dessa oração começar. Mesmo antes de você entender tudo. Ele já começou a se mover. Porque a presença de Deus não depende do ambiente. Mas o ambiente se transforma quando a presença de Deus chega. Talvez você esteja assistindo isso em um momento de desespero. Talvez você esteja sozinho. Talvez esteja tarde da noite. Talvez você nem contou para ninguém o que está sentindo. Mas Deus sabe. Ele sabe do peso. Ele sabe do medo. Ele sabe da inquietação. E Ele está dizendo para você agora: eu vou limpar o que você não consegue limpar. Eu vou remover o que você não consegue ver. Eu vou quebrar o que está escondido, porque existe algo espiritual acontecendo. Mas também existe uma resposta espiritual sendo liberada. E essa resposta já começou. Eu quero que você entenda isso profundamente. Você não está sozinho dentro dessa casa. Mesmo agora, Deus está agindo mesmo agora. Existe algo sendo confrontado. Existe algo sendo exposto. Existe algo sendo enfraquecido. E isso vai se intensificar. Mas antes, você precisa tomar uma decisão. Você precisa abrir espaço. Porque quando Deus entra, tudo que não pertence a Ele precisa sair. E é exatamente isso que vai começar a acontecer. Agora eu quero que você, por um momento, pare tudo se puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas concentre o seu coração. Porque o que vai acontecer agora não é comum. Isso não é apenas palavras. Isso é um confronto espiritual. E eu repito, Deus está agindo. Mesmo agora, Deus está agindo. Mesmo agora, Deus está agindo. Mesmo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro agora em concordância com essa pessoa que está assistindo. Eu não sei o nome dela, mas o Senhor sabe. Eu não conheço a casa dela,
mas o Senhor conhece cada canto, cada parede, cada quarto, cada ambiente. E agora, Deus, eu te peço, entra nessa casa, entra agora não como visitante, mas como Senhor absoluto desse lugar. Pai, que a tua presença comece a invadir esse ambiente, que o teu Espírito comece a percorrer cada espaço. E agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que não pertence a ti, tudo aquilo que foi plantado, tudo aquilo que foi lançado, tudo aquilo que foi enviado contra essa casa, seja exposto agora. Porque a tua palavra diz em Lucas 10:19, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então eu declaro essa autoridade agora. Todo espírito de opressão, toda carga espiritual negativa, toda influência maligna, sai dessa casa agora. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda energia de confusão, toda discórdia que tem causado brigas, toda irritação constante, todo peso que tem sufocado essa família. Sai agora, em nome de Jesus. Deus está agindo. Mesmo agora. Pai, visita os quartos, visita a sala, visita a cozinha, visita até os lugares mais esquecidos dessa casa. Porque não existe lugar escondido para o Senhor. E agora, Deus, eu te peço que toda presença estranha, toda sensação de medo, toda inquietação durante a noite, todo ataque nos sonhos, seja quebrado agora. Em nome de Jesus, você que está assistindo, talvez você já sentiu algo se mover, talvez você já sentiu um arrepio, talvez seu coração acelerou agora. Não tenha medo. Isso é Deus confrontando aquilo que estava escondido. Deus está agindo, mesmo agora. Pai, se houve palavras lançadas contra essa casa, se houve inveja, se houve maldição, que tudo isso seja cancelado agora, que todo laço seja quebrado, que toda legalidade seja anulada, pelo poder do sangue de Jesus, porque a tua palavra diz que onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Então eu declaro liberdade agora. Liberdade para esse ambiente, liberdade para essa casa, liberdade para essa família. Pai, que a paz comece a entrar agora, mas não uma paz comum, a tua paz, aquela paz que invade, aquela paz que domina, aquela paz que transforma tudo. E agora, Deus, eu te peço algo mais profundo, não apenas limpa, mas consagra esse lugar. Torna essa casa um ambiente teu, um lugar de presença, um lugar de descanso espiritual. Mas isso ainda não terminou, porque há algo mais profundo sendo quebrado agora. Algo que estava escondido há muito tempo. Isso precisa ser completamente destruído. Agora preste muita atenção, porque o que está acontecendo neste momento não é pequeno. Isso é profundo, isso é espiritual, isso é definitivo. Deus está agindo, mesmo agora, Deus está agindo. Mesmo agora, Deus está agindo. Mesmo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, agora eu entro em um nível mais profundo de autoridade, e tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que estava enraizado, tudo aquilo que permaneceu por tempo demais nessa casa, eu ordeno agora, seja arrancado pela raiz. Em nome de Jesus, toda influência antiga, toda carga espiritual herdada, todo padrão de dor repetitivo, toda opressão que parecia normal, sai agora. Em nome de Jesus Cristo. Porque está escrito em Isaías 5, 4 e 17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E se não prospera, não permanece. E se não permanece, sai agora. Eu declaro agora que toda presença maligna que tentou habitar nesse lugar perdeu o direito de permanecer. Porque esta casa agora pertence ao Senhor. Pai, que o teu fogo comece a percorrer esse ambiente agora. Que tudo aquilo que não te agrada seja consumido. Que tudo aquilo que é treva seja dissipado, porque onde a tua luz entra, as trevas não resistem. Como está escrito em João 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram. Então eu declaro luz agora. Luz em cada canto dessa casa, luz em cada ambiente, luz sobre cada pessoa que vive nesse lugar. E agora, eu libero sobre você. Mas não qualquer paz. A paz que está em Filipenses 4, 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Receba isso agora. Sinta isso agora. Essa paz entrando, esse alívio chegando, esse peso saindo, porque Deus está agindo. Mesmo agora, Pai,
Eu consagro essa casa agora ao Senhor. Que este lugar seja um altar. Que este lugar seja protegido. Que este lugar seja guardado. Dia e noite. Que anjos do Senhor sejam enviados agora para vigiar, para guardar, para proteger. Como está escrito no Salmo 121, o Senhor é quem te guarda. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Então eu declaro proteção. Proteção contra todo o mal. Proteção contra toda inveja. Proteção contra toda obra das trevas. E agora? Eu falo diretamente com você que está ouvindo. A sua casa está limpa. Aquilo que te incomodava. Aquilo que você sentia. Aquilo que você não conseguia explicar. Foi quebrado. Foi removido. Foi destruído. Não volte a dar espaço. Não volte a permitir. Porque agora esse lugar é do Senhor. E se Deus é o Senhor da sua casa, nada pode permanecer contra você. Nunca mais. Deus está agindo, mesmo agora, e continuará agindo. Porque aquilo que Ele começa, Ele termina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.